A orquídea é uma planta muito popular cultivada em quase todas as casas, quintais ou apartamentos. Esse cultivo pode ser feito em vasos ou em árvores, que são as principais hospedeiras dessas plantas. A dica que você vai ver agora é sobre como transplantar uma orquídea de uma árvore para outra. Olha só. Hoje estamos aqui na propriedade da dona Zenilda, que é uma apaixonada por flores, principalmente por orquídeas. Dona Zenilda, fala um pouquinho pra gente de quando que surgiu essa paixão. Essa paixão surgiu desde casa. Quando eu estava em casa, minha mãe gostava muito de flores. E ela sempre dizia que a gente tem que sempre cuidar de flor, que onde tem flor tem amor, tem paixão. Então a gente sempre seguiu o que ela falava, porque depois o que a gente aprende dos pais vai deixando para os filhos, para os netos. Para manter as flores lindas, quais são os principais cuidados no dia a dia? É sempre vir visitar elas e ter amor nelas, né? E hoje, no caso, a gente está recebendo também a Fernanda, que é engenheira agrônoma e paisagista, para mostrar algumas técnicas também de como faz esse transplantio. Ela estava mostrando, já ouvi que ela fez, e a gente vai fazer também, né? Para falar sobre as principais características das orquídeas, eu converso agora com a Fernanda, que é engenheira agrônoma, paisagista. Tudo bem, Fernanda? Seja bem-vinda ao programa Agrofag. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Interessante a gente falar um pouquinho aqui das características e das principais formas de manejo para fazer esse transplantio, né? Exatamente. Aqui a gente escolheu primeiro a orquídea do gênero Dendrobium para a gente estar conversando, porque, Reinaldo, ela é uma das mais consumidas, digamos assim, cultivadas pela população em geral que gosta de flores, é uma das orquídeas mais cultivadas. É muito comum a gente ver, principalmente aí na época de julho, agosto, elas muito floridas, então a gente escolheu ela para estar conversando primeiro, né? Ela é uma orquídea que é epífita, então epífita significa que ela fica sobre árvores, então ela não causa nenhum dano à árvore, ela usa ela como substrato, digamos assim, para se apoiar e estar crescendo e florescendo. Então por isso que ela é epífita, porque tem outras orquídeas que são rupícolas, por exemplo, que são sobre rochas, enfim, tem outros substratos. Essa é uma epífita e ela tem crescimento simpodial, que se a gente observar, ela cresce sempre para a lateral, diferente de outras que crescem para cima, ela vai se alastrando, tá? Então essas são algumas características dessa orquídea. Aqui agora já passou a época de floração dela, né? Que é a época ideal para a gente estar podendo mexer nela e pegar os filhotes da orquídea, digamos assim, e estar transplantando, levando para outros lugares. Tem algum resquício de floração para vocês verem aqui como ela é. Então tem várias cores essa orquídea, que é esse roxinho, tem também dela branco, ela um pouco roxo mais escuro. Mas essa é a principal cor mais comum da gente ver aqui na nossa região, tá? Para quem está acompanhando o Agrofag, tem essa vontade também de fazer o cultivo, fazer o transplantio. Vamos mostrar na prática agora como funciona então, né? Vamos lá. Então essa orquídea, ela solta seus filhotes, digamos assim. A gente pode observar que tem várias mini orquídeas aqui saindo com raízes, tá? Isso a gente chama de cakes. Cada uma dessa aqui chama cake e ela dá origem a uma nova planta. Então a gente tem a planta mãe, que ela vai se desenvolvendo e ela floresce e depois ela vai soltando esses brotinhos, tá? E esses brotinhos a gente retira depois da floração para não atrapalhar o ciclo da planta, tá? Então, esse cake, para fazer o transplantio, é muito simples, Reinaldo. Eu venho aqui e só destaco ele. Então, ele criou as raízes. Eu vou escolher sempre as que tiverem raízes mais longas, tá? E vou fazer o destaque dele aqui da planta. Ele é muito simples de tirar. Olha só. Aqui eu já tenho uma nova muda. Inclusive duas aqui, porque, né? Aqui já tem mais uma. Então, com isso aqui, eu venho e vou colocar no novo local para ela estar se desenvolvendo, tá? Então, cada mudinha dessa aqui é um cake, é uma nova planta que vai dar origem a uma nova planta mãe. Então, depois de retirar as mudinhas, Fernando já está aqui em mãos. Agora, hora da prática, fazer esse transplantio. Exatamente. Então, que material que eu preciso aqui, Reinaldo? Eu preciso da minha mudinha, do meu cake e um barbante, tá? Uma corda, alguma coisa que ajude a fixar ela aqui. Que material? Pode ser o que você tiver em casa, um barbante, linha, alguma coisa assim. Eu só não recomendo utilizar, por exemplo, arame, porque pode danificar o tronco da árvore, tá? Então a gente não quer que esse tronco seja danificado, porque a orquídea ela não danifica, ela só vai usar como suporte, tá? Então qualquer barbante que você tiver em casa, eu vou posicionar a orquídea aqui, a mudinha, com as raízes o mais próximo possível aqui do tronco, tá? Assim, então aqui eu tô com duas mudinhas, vou posicionar, vou precisar de um auxílio seu, Reinaldo. A gente vai passar aqui essa cordinha e vai fixar, olha, do outro lado,
e vou amarrar. Então, estou fazendo aqui essa amarração, bem simples, um nozinho, um lacinho, como preferir. E é legal esse tipo de material aqui, porque com o tempo ele se degrada, tá? Então, porque ela só precisa, agora no início, esse auxílio para fixar. Depois a raiz dela vai crescer. Vamos ver se ela ficou fixa. Ficou. Depois a raiz dela vai crescer, vai se fixar no tronco, então ela não vai mais precisar dessa cordinha, né? Até aqui a gente já tem algumas que foram amarradas já faz algum tempinho. Se a gente observar as raízes dela, elas já estão, ó, já grudadas na árvore, tá? Nessa árvore aqui que é um cedrinho. Então elas já estão fixadas aqui, esse barbante está se desfazendo. A hora que ele se romper, não precisa mais dele, tá? Ela já vai estar fixada. E assim ela vai se desenvolvendo. Se a gente observar aqui, ela até já está com brotinhos, tá? Então tá saindo. Então ela vai começar a se reproduzir com novas brotações e tomar conta da árvore com o tempo. E a partir de agora, eu preciso fazer algum manejo específico, uma irrigação, alguma coisa ou não? Não, o que você vai precisar é cuidar mais com a adubação. Então, cada 7 ou 15 dias fazer uma aplicação de uma adubação foliar. Tenha preparados prontos que você borrifa, para estar auxiliando ela a largar raízes novas e também na floração dela, tá? Se você quiser ter floração mais intensas e um desenvolvimento mais rápido da planta, a adubação ela vai ser vai auxiliar bastante nessa questão, tá? Muito bem, que legais essas dicas, né? E você que gosta de orquídeas, não pode perder. Na semana que vem a gente vai mostrar aqui como é feito o transplante do vaso para a árvore.